A gente cresceu na graça e no conhecimento de Deus. A graça, o que é? Quando você vem à igreja, a Bíblia aqui deixa claro que Deus, Ele te abençoa, Ele te olha, Ele te vê quando você está na igreja. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão atentos quando você vem na igreja. E a graça você recebe, que são os dons de Deus, né? Os dons que a Bíblia diz aqui, que são vários dons, né? Não só os dons que a gente vê, dons proféticos, como dom de visão, dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de cura, mas também você recebe o dom do amor, você recebe o dom da fé, né? Deus faz grandes mudanças na sua vida, muitas vezes sem você perceber, às vezes você não percebe, mas Deus está trabalhando poderosamente na sua vida naquele dia. Às vezes o fato de você vir à igreja, Deus está te dando um grande livramento. Eu mesmo já recebi grandes livramentos, né, na igreja, já recebi grandes coisas na igreja. Às vezes você vem na igreja, Deus dá um livramento para um familiar seu, uma pessoa que está no seu coração, que você ama, entendeu? Porque Deus deixa claro, esse é o lugar da bênção. Por quê? Porque se você não vier na igreja, aonde você vai ouvir falar de Deus? Onde você vai ouvir falar de Deus? Onde você vai ter uma oportunidade de ouvir a Bíblia, ou você mesmo vir falar, você ler a Bíblia, ou você agradecer a Deus, ou como nós criamos aqui esses momentos, esses 15 últimos minutos do culto, que nós criamos, onde você tem a oportunidade de adorar a Deus. Porque eu vejo que na nossa casa é muito difícil a gente ter uma oportunidade de adorar a Deus. Eu não sei se você já observou que mesmo você tendo liberdade na sua casa, você não consegue se fechar no quarto por 10 ou 15 ou 20 minutos e falar com Deus. Eu não sei como você é. Eu tenho esse costume, né? Mas a gente vê que há uma dificuldade, é muito difícil você criar esse costume de ter um relacionamento com Deus, tá? Então, aqui, por exemplo, você vem aqui, você tem todas essas oportunidades de adquirir cada dia mais, não só o conhecimento de Deus, mas ser abençoado por Deus e adquirir amor por Deus, tá? De abrir seu coração, adquirir amor por Deus. Eu quero dizer para vocês que vocês precisam entender uma coisa: Deus não faz diferença entre pessoas. Então, não tem esse negócio, porque eu não sei nada da Bíblia, porque eu nunca li a Bíblia, porque eu tenho vergonha, porque Deus não faz diferença de pessoas. Para Deus, uma pessoa analfabeta, uma pessoa simples, é igualzinho a pessoa mais culta que tem aqui na terra. Primeiro, que a Bíblia deixa claro que Deus ama a todos. Segundo, Deus diz que quer salvar a todos. E a Bíblia diz em vários locais, vários versículos, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, esse não é um lugar para você ser tímido. Você não pode vir na igreja e deixar a timidez ser forte em você. Esse é um lugar que você tem que vir e quebrantar seu coração. Sabe por quê? Porque aqui você é chamado de filho de Deus, de filha de Deus. Aqui é um lugar onde você pode passar a pertencer ao reino de Deus. Jesus falou: a vós é chegado o reino de Deus. O homem nunca, em toda a humanidade, na verdade, resolveu o problema do homem. Nenhum governo humano resolveu o problema de ninguém. E Deus te chama para te dar um futuro maravilhoso, um futuro para os seus filhos. E você tem que entender isso. A igreja é a casa do Pai. A igreja é a casa do Pai. Você aqui é uma criança. Não importa
tamanho do seu conhecimento. Não importa o título que você tem, não importa o dinheiro que você tem, não importa o conhecimento que você tem. Aqui você é uma criança que vem aos pés de Deus para chamar de Pai, para Ele te pegar no colo, para você ser simples, ser humilde, ser dependente. Você que tem filho aí, o teu filho não é dependente de você? Tem filho que fica adulto, é dependente dos pais, não é? Quando não é dependente financeiramente, é dependente fisicamente, é dependente psicologicamente, e muitas vezes depois de sair de casa, de casar, ainda fica dependente emocionalmente. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, você é chamado para depender de Deus, de um Deus que Ele não pergunta quem você é, o que você tem, o que você faz, e Ele te chama de filho. Se você aceitar a palavra de Deus, se você aceitar o projeto de Deus, você será filho de Deus e amigo de Deus. Portanto, entenda, quando você entrar aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar seu coração, é ser humilde, é ser simples e deixar Deus te tocar, deixar o Espírito de Deus te tocar. As pessoas muitas vezes não alcançam o reino de Deus porque elas não entendem isso, e foi uma das coisas que mais fez meu ministério crescer, o meu relacionamento com Deus crescer. Eu sempre entrei na igreja pensando em mim, sempre entrei na igreja pensando em mim, eu sempre entrei na igreja querendo receber de Deus, sempre quis receber. E eu me lembro quantas vezes que Deus me tocou na igreja, quantas vezes eu me lembro que uma vez, eu numa igreja grande, cheia de gente, eu início de carreira de crente, cheio de vergonha, cheio de timidez, e um pregador de fora pregando, ele chamou, ele fez uma chamada, quem quisesse vir aqui na frente ele orar, mas eu acho que o povo não ouviu, só eu ouvi, e eu levantei, vim, e fiquei ali na frente, só que eu chorava sem parar, eu só chorava, porque eu deixei Deus me tocar, eu deixei o Espírito de Deus me tocar. Mas eu me lembro que eu chorando, e o pregador não orava, ele ficou aqui orar, e não orava, e continuou pregando, e continuou falando. Quando eu olhei assim, eu vi que só estava eu. Mas eu falei, já que eu estou aqui, eu vou ficar. Eu vim para receber a oração. Entendeu? Sempre tive de braços abertos, com as mãos estendidas para receber uma oração de Deus, para receber o amor de Deus, para receber a amizade de Deus. Porque aos 58 anos, ainda não conheci um amor melhor do que o amor de Deus. Eu ainda não conheci um projeto melhor do que o projeto de Deus. Eu ainda não conheci um reino melhor do que o reino de Deus. Então, uma vez eu sentado numa igreja, bem aqui na frente, eu estava até numa cadeira de lado assim, a igreja cheia, e eu ali, o culto transcorrendo, eu procurando sentir aqueles louvores, né? Porque às vezes, por exemplo, quando a gente chama aqui, apaga as luzes para quê? Para você entregar seu coração, para você entender, eu quero falar com Deus agora, e você tem que dar liberdade para o Espírito de Deus te tocar. E eu ali tentando sentir aquele louvor, tentando ouvir aquele louvor, tentando sentir a presença de Deus, e de repente veio uma mão veio com um cubo, mais ou menos desse tamanho assim quadrado, como se fosse um cubo de gelo desse, eu me lembro azulzinho, e aquilo apareceu na minha frente, e enfiando na minha boca, e eu abri a boca, aí abri a boca, quase grudou na minha boca, depois eu fiquei até com vergonha, porque eu imagino todo mundo olhando, eu com a boca aberta, né? Assim, mas coisa espiritual, meu irmão. Deus nos chama para ser espiritual. Eu na hora não estava nem aí, eu queria era receber de Deus. Eu precisava muito, eu sofri muito, eu peguei muito nessa vida,
Porque sofrimento, às vezes, não é o fato de você não ter dinheiro, não é às vezes o fato de você estar com uma doença. O sofrimento, ele é psicológico, ele está dentro de você. Às vezes você está no lugar mais bonito do mundo, com tudo maravilhoso, mas você está sofrendo, você está angustiado, você está deprimido, você está querendo suicidar, você está querendo matar, você está querendo morrer, entendeu? Então o sofrimento é uma coisa que está dentro de você. E eu sofri muito, minha vida era terrível, né? E eu valorizei muito o amor de Deus por causa desse sofrimento. Então eu estou passando essa mensagem para você entender que aqui a casa de Deus é um lugar totalmente diferente, um lugar espiritual, um lugar que você vem para ser abençoado. Então, abra o teu coração. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 6, livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 35 em diante. Lucas 6, 35. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Às vezes Deus faz um milagre que você não vê. Deus é maravilhoso. Livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 35, a palavra do Senhor já começa com um dos versículos mais difíceis que tem na Bíblia, que a gente não consegue cumprir ele, né? É terrível. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. Meu irmão, nós não estamos conseguindo amar os amigos, não estamos conseguindo amar os filhos, amar os parentes. E aí Deus, esse Deus maravilhoso, nos chama para amar aos inimigos e fazer o bem. Você vê que é uma tarefa poderosa, né? Não é brincadeira. Se a gente fala servir a Deus, é difícil por causa disso. É difícil porque você vai ter que comprar uma briga com você, né? E diz assim: e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Você vê que Deus é bom mesmo, né? Quantas pessoas más, quantas pessoas ingratas, quantas pessoas que não reconhecem o que Deus faz, e o mesmo sol que nasce sobre a sua cabeça e aquece a sua vida, nasce sobre a cabeça dele. A mesma chuva, as mesmas frutas. Então Deus é bom, Deus é maravilhoso. Versículo 36, isso é uma das coisas muito complicadas esse aqui, mas você tem que começar a entender esse versículo. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. A Bíblia diz que quem não tiver misericórdia não verá Deus. Por que é misericórdia? Talvez a sua vida, quando você olha para o passado, para o teu passado, você sempre foi uma pessoa boa, você sempre foi uma pessoa já que fez coisas certas, né? Talvez você não entenda muito o que é misericórdia, mas, por exemplo, se eu olho para o meu passado, eu vejo de onde que Deus me tirou, eu vejo o milagre que foi um dia Deus me trazer até esse altar aqui, Deus me converter. Então eu não posso agora, porque eu recebi esse prêmio maravilhoso, porque eu recebi essa oportunidade maravilhosa, eu agora começar a julgar as pessoas, a estigmatizar as pessoas, a botar pensamento nas pessoas, na cabeça das pessoas. Eu não posso limitar a entrada das pessoas no reino de Deus, que a gente faz muito isso. Você olha para a pessoa e fala
Então o que nós temos que fazer é orar. É orar. Principalmente para aquele que não conhece o Evangelho. O que acontece hoje é que é crente pregando para crente. E isso está errado. A nossa pregação verdadeira tem que ser para o descrente. A nossa pregação verdadeira e a nossa confiança é de que aquele que está no buraco, aquele pecador, aquele fraco, aquele falho, aquele vai se converter. Porque se eu me converti, por que ele não vai se converter? Mas nós esquecemos a misericórdia. E no versículo 37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Olha aqui, uma coisa que você tem que entender: Deus, quando coloca uma Bíblia na tua mão, Deus te chama no reino dele. Se você vai aceitar a chamada, isso já é um problema teu. Deus, quando coloca a Bíblia na tua mão, Deus, quando te traz da igreja, está dizendo para você: eu estou te chamando. E a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. O fato de ser escolhido vai depender de você. Então, quando Deus te chama para você mudar o seu foco de visão, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir, mudar a sua maneira de sentir. E uma das coisas que esse versículo está falando com você aqui é que você tem que ser um pacificador. Você tem que ser uma pessoa bondosa. Você não pode prender ninguém, você não pode colocar julgo em cima de ninguém. E quando Deus fala isso aqui também, Deus está falando sobre os animais também, sabia? A Bíblia diz que Deus ama os animais domésticos. Nós vimos quando Jonas entra pregando em Nínive, que o rei botou até os animais em jejum, as vacas, os cachorros. E a Bíblia diz que Deus abençoa até os animais, porque Deus fez todos os animais. E, por exemplo, nós não podemos, o cristão, aquele que ama a Deus, ele não pode prender animal. Prender, que eu digo no seguinte sentido: prender passarinho, por exemplo. Entendeu? Você não pode prender um passarinho. O coitado do passarinho nasceu para voar. Ele nasceu para voar. Aí você bota numa gaiola para você olhar para ele durante 5 minutos, ou escutar ele cantar. Eu te pergunto: isso é bondade? Não, isso é falta de visão, isso é falta de orientação. Então você quer ver ele cantar, você vai ver ele cantar solto. Não é? Eu vejo, por exemplo, uma vez eu fui na casa de um pastor. O pastor tinha um peixe, que o diabo, ele é terrível. O diabo inventa umas mentiras terríveis. Inventou que tem um peixinho preto por aí, chamado de belo, que eles incentivam você a comprar ele e botar ele dentro de um copozinho. Tem um aquáriozinho para esse peixe, sem brincadeira. É do tamanho de uma mão assim. Você põe na parede, põe o coitadinho do peixinho ali sozinho. O aquário é do tamanho do peixe. O peixe fica ali. Mas por que esse peixe está preso? Não, esse peixe aí, se soltar ele come tudo que ele vem na frente dele. Mentira! Mentira! Deus não vai fazer um peixe que acabava com tudo e acabava com os peixes do mundo. Ele come peixe, mas os peixes também comem ele. A minha irmã tinha um. E ela tinha um aquário, mas esse coitadinho, ele ficava preso no copinho. Eu fui lá e soltei no aquário. Ela falou: vai comer os peixes tudo. Mentira, está lá nadando, lá feliz lá. Mas o diabo bota na cabeça da pessoa para quê? Para ela fazer essa maldade com o animal, né? Pegar um coitadinho do passarinho e botar numa gaiola. Muitas vezes eu fui na casa do pastor um dia, ele tinha um cachorrinho lá, o cachorrinho dele estava preso com uma cordinha deste tamanhozinho assim, no muro. E ele saía, ficava ali até 2, 3 horas da manhã, preso com uma cordinha assim, o coitadinho, o cara com um quintal enorme. Então Deus não gosta que a gente seja mal. Nós temos que fazer o bem para as pessoas, o bem para o mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sol da terra. É nós que iluminamos
que damos beleza a esse mundo. É aquele que ama a Deus é que traz a beleza para o mundo. É aquele que ama a Deus que traz o sabor para o mundo, que o mundo fica mais gostoso, fica melhor. E diz aqui: dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medide, também vos medirão de novo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer de bom aqui na vida, Deus vai te abençoar, porque Deus está nas coisas boas. Toda palavra boa que você falar, todo desejo bom que você tiver com os outros, toda ação boa que você fizer aqui na terra, para o homem, para o animal, Deus vai te abençoar, mesmo você não vendo, mesmo você não sabendo que é Deus, porque Deus não deve nada para ninguém. Versículo 39: e dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não, cairão ambos na cova. Foi o que a irmã disse ali, que ela leu. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho. Se você não lê a Bíblia, se você não tem conhecimento do que Deus escreveu, do projeto de Deus, você se torna um cego. Você se torna um cego. Além de você não conseguir guiar você mesmo, porque eu não sei se você sabe, quem está te guiando aqui na terra é você saber. Você está botando a culpa num monte de gente por causa do seu descaminho, por causa das coisas que não acontecem como você quer. Mas quem está guiando você aqui na terra é você. E o dia que você entender isso, você vai entregar os seus caminhos para Deus. Vai ler a Bíblia da primeira parte até a última, várias e várias vezes, com vontade, com amor, para que você enxergue, e não só possa guiar você aqui na terra, como você possa guiar a sua família também. Como que você vai guiar a sua família se você não conhece a Bíblia Sagrada, não conhece o projeto de Deus? O cego não pode guiar o outro. E diz a palavra do Senhor no versículo 40: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então aqui Deus está deixando claro, Jesus, ele conhecia as Escrituras, Jesus cumpriu as Escrituras, Jesus leu as Escrituras, Jesus leu a Bíblia, Jesus entrou na igreja, leu Isaías capítulo 61, versículo 1, Jesus citou na guerra com o demônio, Mateus capítulo 4, versículo 4 e assim por diante. Jesus, quando estava para ser crucificado, o apóstolo Pedro falou com ele: não, Senhor. Ele falou: meu amigo, vim para cumprir as Escrituras. Jesus, quando foi batizado, João Batista falou assim: não, eu não vou batizar o Senhor, quem sou eu? Você vai ter que me batizar para se cumprir as Escrituras. Jesus não só conhecia as Escrituras, mas ele veio para cumprir ela. E assim também você tem que conhecer as Escrituras, porque senão como você vai cumprir uma coisa que você não conhece? Vai saltar para o versículo 43 e diz assim: porque não há boa árvore que dê bom fruto, nem uma árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dentro dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos arbóreos. Meus irmãos, esse versículo aqui eu tenho um entendimento dele que eu quero passar para você. Olha só, quando você lê a Bíblia texto por texto, você vai ver uma coisa: existe sobre a nossa vida dois tipos de maldição. Uma é a maldição genética, certo? Que você herda o gene do teu pai ou o gene da tua mãe. Você herda o lado bom é bênção, e o lado ruim é maldição. Eu, por exemplo, o meu pai era extremamente nervoso, bravo. Eu herdei essa braveza do meu pai, então eu herdei essa maldição, não é? Como você herda a cor do olho, a cor do cabelo,
você herda também o gênio. O lado bom e o lado ruim. O lado ruim é a maldição. Então, isso é uma maldição genética. A maldição hereditária, a Bíblia deixa claro em vários versículos da Bíblia. De vez em quando eu prego sobre isso, está escrito na Bíblia, que Deus falou que aquele que não faz a vontade dele, que faz coisas que ele abomina, ele ia amaldiçoar até a terceira, quarta e quinta geração, certo? E quando eu olhava para esses versículos aqui, eu via que eu sou uma árvore ruim, porque tem muita coisa ruim em mim, sempre teve muita coisa ruim em mim. E se eu continuasse sendo uma árvore ruim a vida inteira, eu só ia dar fruto ruim. Aqui a Bíblia diz aqui, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros. Eu, na verdade, eu era só espinheiro, nem figo não tinha nada de espinheiro. Mas quando a palavra de Deus, ela chegou nas minhas mãos, e que eu aceitei ela, e entendi que eu precisava de mudar, porque quem tem que entender a mudança é você. Quem tem que querer mudar, meu irmão, é você. Você precisa de aceitar isso na sua vida. Muita gente, porque o pastor não foi na minha casa, porque o pastor não me carregou no colo, porque o pastor não falou. Meu amigo, quem tem que correr atrás é você. É você que tem que querer ler a Bíblia, é você que tem que querer vir na igreja, é você que tem que querer adorar a Deus, é você que tem que virar para você e falar: eu preciso de mudar, eu não posso ser um espinheiro, eu tenho que ser uma árvore boa, eu tenho que dar bons frutos. Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho pessoas que eu amo, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho que dar bons frutos. Porque senão você fica só cobrando das pessoas, mas você mesmo não dá bons frutos. E você que precisa de mudar. E diz aqui no versículo 45: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Agora imagina só, meu irmão. Eu pego aqui uma cesta enorme, e encho de laranja, e fecho o olho, enfio a mão. O que é que eu vou tirar dela? Laranja. Se só tem laranja, eu vou tirar laranja. Se dentro de você só tiver coisa ruim, o teu olho vai ser ruim, o seu pensamento vai ser ruim, a sua análise vai ser ruim. Tudo que você olhar, você vai olhar botando defeito. Você vai ficar com um olhar caótico, um olhar maldoso, um olhar maligno. Então, aqui a Bíblia deixa claro: como que você vai tirar um bem de dentro de você se você não tem ele? O que você precisa de fazer? Você precisa de colocar versículos bíblicos dentro de você, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Você tem que ouvir louvores no carro, ouvir louvores na sua casa, colocar louvores. Por quê? Porque os louvores vão estar falando de Deus, vão estar tocando no seu coração, vão estar deixando para o seu lado bom, vão estar te chamando para o bem, vão estar formando árvores com frutos bons dentro de você. E isso vai transformando você em uma pessoa boa. Daqui a pouco, quando aconteceu alguma coisa com alguém da sua família, com um filho seu, com um marido seu, ao invés de você tirar uma coisa ruim de dentro de você e contar para aquela pessoa, você vai tirar coisa boa. Na hora do dia mal, na hora da dificuldade, na hora da análise, da convivência, por que os relacionamentos se destroem, meu irmão? Por que? Se a pessoa começa amando, por que o relacionamento acaba? Porque alguém ali está tirando de dentro dela uma coisa ruim, deixou-se crescer uma árvore com coisas ruins, e quando ela vai tirar, ela tira coisa ruim, ela não tira coisa boa. Porque quando você está apaixonado, por que só sai coisa boa? Por que não dá confusão, não dá briga? Porque a pessoa busca lá dentro dela só coisa boa. Acaba a paixão, o que começa a acontecer? Agora, essa pessoa
ela for temente a Deus, se ela amar a Deus, se ela conhecer os mandamentos de Deus, se ela firmar a sua vida na rocha, como diz, a rocha é Jesus, Jesus é o verbo é a palavra de Deus, ela vai se transformando, ela vai se tornando pacífica, ela vai se tornando benigna, ela vai se tornando uma pessoa abençoadora, ela vai iluminando a vida das pessoas. E diz a palavra do Senhor, no versículo 46: e por que me chamaria Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tem gente que diz que acredita em Deus, bate na porta de Deus, reza, só que não quer ler a Bíblia, não quer fazer a vontade de Deus. Então Jesus pergunta: por que você está me chamando de Deus, me chamando de Senhor aí, se você não quer fazer o que eu te falo, que é a palavra, não quer nem ler a palavra? Versículo 47: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, você tem que ouvir além de tudo e praticar. O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Compreenderam a palavra, irmãos? É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que buscar dentro de você que a sua fé é pequena, você que o seu amor por Deus é pequeno, o meu amor por Deus também é pequeno, mas eu tenho uma diferença. Eu compreendi isso e eu corro atrás. Eu não aceito o meu amor por Deus ser pequeno, eu não aceito a minha fé ser pequena, eu não aceito eu ficar sem conviver com Deus, eu não aceito eu não ler a Bíblia, eu não aceito eu não vir na igreja, eu não aceito. E aí eu luto, porque não há nada aqui na terra melhor para você, nem para a tua família, do que a amizade com Deus, o relacionamento com Deus. Eu quero agradecer a você que ouviu